Shabbat Shalom Legulam, Shabbat Shalom Haverim, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom meu irmão. Estamos mais num sábado, sábado que nós separamos para estudar a Torá, ou seja, estudar aquilo que Yeshua sempre pregou quando ele dizia, está escrito. Ele falava da Torá, ele falava dos 5 primeiros livros da Bíblia. Se você não sabe o que é Torá, a Torá significa, a palavra Torá significa instrução e não lei. A palavra é instrução, ou seja, são as instruções do Eterno que estão nos 5 primeiros livros do cânon bíblico. Esse livro, que há séculos atrás ele foi criado. Antes só tínhamos as Sagradas Escrituras. Então, lá na Torá, o Eterno chegou para Moshe e com sua própria mão escreveu as seguintes palavras. Em hebraico, claro, porque Moshe não falava português, não falava inglês, nem falava alemão, nem falava francês. Ele falava hebraico e um pouco do egípcio que ele tinha aprendido quando morou no Egito. Então, como o hebraico foi a primeira língua no caso, a primeira língua do mundo, a primeira língua do mundo é a língua que o Eterno conversou com Adão, o primeiro homem a ser criado. O Eterno chegou para Moisés, e escreveu as seguintes palavras. Zahor el-Tion hal-Shabbat le-Kadisho. Depois de dar alguns mandamentos, ele chegou e deu essa instrução para Moshe. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o guardar, para usá-lo no descanso que é ao meu propósito. Ou seja, você vai trabalhar 6 dias, mas o 7º dia você vai descansar e vai dedicar esse dia ao estudo da Torá. Ou seja, vai dedicar esse dia a mim, que sou teu Criador. Então vamos direto a Paraxá dessa semana. É uma Paraxá muito especial, eu esperei muito por essa Paraxá, porque ela é a última, ela é a 12ª Paraxá, e ela é a última do livro de Bereshit, do livro de Gênesis. E ela contém ensinamentos, e porções proféticas que nós vamos, ao longo, expor aqui, e é uma maravilha tudo o que acontece nessa paraxá em relação aos dias de hoje, tudo que aconteceu, em relação aos dias de hoje. O nome da paraxá é Vaierri. Vaierri significa ele viveu. Está falando de quem? Claro, está falando do nosso patriarca Yaakov, filho de Yitzhak, filho de Abraham, nosso patriarca Yaakov, pai das 12 tribos, que hoje estão dispersas no mundo, aguardando o ressurgimento do Mashiach. Eu disse ressurgimento, tá? Porque ele já veio uma vez. Nós somos messiânicos, nós acreditamos que Yeshua é o Hamashiach, Yeshua Hamashiach, já veio, e todas as profecias indicam que Yeshua é o Mashiach, o ungido. Então vamos para a Paraxá, vamos para o texto que é em Bereshit 47, a partir do 28, porque a última Paraxá terminou no 27, quando ele disse assim: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Goshen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. Esse foi o último versículo da última Paraxá. Então nós vamos continuar agora, falando, Israel, que é Yaakov, Bereshit 47 e 28. Eu vou ler todo o texto e depois eu vou trazer, o que os sábios pensam, vou fazer dessa forma assim. Vou tentar não
não trazer logo, né, e deixar por último para ficar talvez até mais rápido. Vamos ler. Verso 28. E Jacove viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacove, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a Iosef, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Essa conotação embaixo da coxa, né, é como segurar o órgão, né, genital, ou seja, a Brit Milá está ali, né, a circuncisão está ali, então era com que eles juravam quando faziam o voto, era segurando ou a própria ou a do outro. Muito interessante isso, muito sério, né, muito sério. Porque para fazer um juramento, o cara tinha que passar por essa situação. O cara não ia passar por uma... Ou seja, a situação é pior do que cumprir o juramento. Mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou. E disse-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. 48. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a Iosef: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e alguém participou a Jacó e disse: eis que Iosef, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e sentou-se sobre a cama. E Jacó disse a Iosef: o El Shaddai me apareceu em Or, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar, multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência, de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Serão meus, como Reuven e Shimon. Mas a tua geração, que carregarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Rahel, que no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Beit-Lehem. E Israel viu os filhos de Iosef e disse: quem são estes? E Iosef disse a seu pai: eles são meus filhos, que Elohim me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mo aqui, para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, e já não podiam ver, e fê-los chegar a ele. E beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a Iosef: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Elohim me fez ver também a tua descendência. Então Iosef os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou Iosef a ambos, a Efraim na sua mão direita,
à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita, a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a Yosef e disse: O Elohim, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaac, o Elohim que me sustentou desde que eu nasci até o dia de hoje. O Melahim, que me livrou de todo o mal, abençoou estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaac, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Ele já começou a dar nome de animais dentro das bênçãos, preste atenção. Vendo, pois, Yosef que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para o transportar de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E Yosef disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Efraim. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Elohim te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a Yosef: Eis que eu morro, mas Elohim será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Essa passagem é genial. Ela é, assim, tremenda, como se eu posso dizer assim. Chega Reuven e diz para Reuven: Tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a águia, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Ou seja, o pecado de Reuven foi revelado, não ficou fora. Então, você já começa a entender aí que no grande dia do trono branco, onde os livros da vida serão abertos, o que está acontecendo aqui vai acontecer naquele grande dia, quando o Eterno vai julgar segundo a obra de cada um. Agora, o que vale é como termina e não como começa. E todos eles tiveram a chance de fazer techuvá, e fizeram, né? Mas os seus pecados vão ser revelados. Mas fizeram techuvá, e tenho plena certeza que todos eles estarão no Olam Rabá, no mundo vindouro. Shimon e Levi, aí ele junta os dois, né, e dá uma bênção para os dois, a mesma bênção para os dois. Ou seja, aquela duplazinha, né, que acabou com a cidade lá, né? Shimon e Levi
são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha nefesh. Ou seja, quando vocês tramarem alguma coisa, me deixem fora, tá? Não tenho nada a ver com isso. Com a sua congregação, a minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Animais, no caso. Maldito seja o seu furor, pois era forte, sua ira, pois era dura, eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Aí vem a vez de Yehudá. Yehudá, a ti te louvarão os teus irmãos. Por que Yehudá? Por que Yehudá? O queridinho era Yosef. Parece que agora passa a ser Yehudá. Por quê? Vamos ver. Yehudá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Yehudá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, Ari. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Yehudá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiló, aquele a quem pertence. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa, mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Parece uma coisa ruim isso aqui, né? Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes, tá? E os dentes brancos de leite. Acabou? Agora Zebulum. Zebulum habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Issacar é jumento de forte ossos, deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deleitosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação, Lishu, o Kinha, Ishu, o substantivo de messiânico. Essa é a palavra que depois eu vou, né, tem uma frase aí que eles tinham que aprender. Espero, ó Adonai, espero, ó Adonai. Ou seja, né, Dan, ele, a tua salvação, né? Mas espero o Adonai. A tua salvação, espero o Adonai. Então, está aqui, Linshu Ot Kinha, né? Ishu, deixa eu ler direitinho aqui, em hebraico. Linshu Ot Kinha, Ishu Ot. Isso é um substantivo messiânico. E a frase é: a tua salvação espero, ó Adonai. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Axé, o seu pão será gordo,
e ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Imagina leão, burro, né, e um monte de animais. Aí chega em Naftali e chama ele de gazela. Deve ter havido, né, alguns sorrisozinhos, né, dos outros irmãos. Imagina-se isso. Ah, você é uma gazela? Ah, imagina uma gazela, né? Yosef é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lideram amargura, lideram, tá? Desculpa. Os flecheiros lideram amargura e o flecharam e ordenaram. Aqui está falando, né, de todo o sofrimento que ele passou. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos. Pelas mãos do valente de Jacove, de onde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Elohim de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoou com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de Yosef e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Vine a mim, é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá os despojos. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhe falou seu pai quando a abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que será no campo de Efron, o Hitita, lá na cova de Macpela, né, a cova que Abraão comprou. Na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Hitita, por herança de sepultura. Veja que Jacó diz assim: eu vou me recolher aos meus, ou seja, eu vou me recolher aos mortos e aguardar o julgamento. Por isso que Jacó não queria ser enterrado no Egito, para que não ressuscitasse na terra do Egito. Ele queria ressuscitar na terra que era dele por direito. Ali sepultaram 31. Ali sepultaram Abraão e Sará, sua mulher. Ali sepultaram a Isaac e a Rívica, sua mulher. E ali eu sepultei a Leia. Imagina que Leia não era a preferida, mas Leia foi a escolhida pelo Eterno para ser sepultada junto com Jacó, né? Já Rahel não teve esse direito. Incrível, né? Mas isso está lá naquela maldição, né, que ele disse, né, quem tiver com os ídolos que morra. Então Rahel morreu. Então procure não falar aquilo que você não quer que aconteça, tá? Porque depois da flecha lançada, ela não volta mais não. Ela vai atingir um alvo. 32. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Het. Acabando, pois, Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Como a morte de um tzadik, né, é abençoada até a morte é abençoada pelo Eterno, né, porque o cara vira para um lado e morre. Não é como hoje, que o cara fica aí lamentando, sofrendo, né? Então seja um tzadik, tá? Seja justo, para que na hora da sua morte você, né,
receba essa justiça também. Então Yosef se lançou, capítulo 50, então Yosef se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E Yosef ordenou aos seus servos, aos médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriu-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Imagina como esse homem era louvado, né, para que até os egípcios, né, o chorassem 70 dias. Passado, pois, os dias de seu choro, falou Yosef à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo. Interessante é que parece que Yosef não tinha mais contato com o Faraó, né, porque pediu para alguém falar ao Faraó. Meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro, e em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe e sepulta a teu pai, como ele te fez jurar. E Yosef subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos do Faraó, os anciões de sua casa, e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de Yosef e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Goshen os seus meninos, e as suas ovelhas, e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente e a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Iardém, Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Depois que chegaram lá, ainda choraram 7 dias. E vendo os moradores da terra, os ananeus, o luto na ira de Atade, disseram: é este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se-lhe Abel Mitzraim. Mitzraim é Egito, tá? Em hebraico. Que está além do Iardém. E fizeram-lhe os seus filhos assim como eles lhes ordenaram. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura de Efron o Hitita, em frente a Manré. Depois de haver sepultado seu pai, voltou Yosef para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram à sepultura de seu pai. Vendo então os irmãos de Yosef que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará Yosef, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a Yosef: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a Yosef: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Elohim, de teu pai. E Yosef chorou quando eles lhe falavam. Eu ri aqui porque, né, Yaakov nunca tinha dito isso. Né? Os caras inventaram essa história, né, para Yaakov, ou para Yosef maneirar com eles, porque o cara ainda era poderoso. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-no aqui por teus servos. E Yosef lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Elohim? Vós bem intentais mal contra mim, porém Elohim o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida.
Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Iosef, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu Iosef 110 anos. E viu Iosef os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de Iosef. E disse Iosef a seus irmãos: eu morro, mas Elohim certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Iosef fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Elohim, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu Iosef, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Agora vamos, acabou o texto, né? Acabou o Bereshit, acabou a Parashá, né? O texto da Parashá. Agora vamos a umas curiosidades dos sábios, né? Que os sábios nos contam, né? Através, né? Das Parashás oral, né? São os estudos, né? Assim como os sábios pensam, né? Como tudo isso se desenrolou. Primeiro, qual a diferença entre a vida de um tzadik e a vida de um rachá, né? Perverso? Tzadik justo e rachá perverso. O rachá pode desfrutar de uma paz imperturbável no começo, mas seu prazer é seguido de intermináveis amarguras. Já o tzadik pode ter tribulações no início, contudo, uma vez superada, sua felicidade é eterna. Ou seja, isso concorda com, né, o que a Torá diz, que para o eterno o que vale é como termina a vida do homem, não como começa. Ele pode até ter vários desvios, mas que ele faça techuvá e no final de seus dias ele esteja praticando justiça, bondade, fidelidade, fé e cumprindo os mandamentos do Eterno. A Torá define seus últimos 17 anos como anos de vida, pois o Ruach HaKadosh, né, pairava sobre ele. Está falando de Jacó. Hashem compensou desta forma pelos 22 anos que passara enlutado por Yosef. A Jacó aplica-se o dito: tudo está bem se termina bem. Porque o patriarca Jacó desejou ser enterrado em Eretz Israel, nossos sábios ensinam que aqueles que são enterrados em Eretz Israel serão os primeiros a levantar-se em Terriat Hametim, a ressurreição dos mortos. Qual o destino de um judeu enterrado fora de Eretz de Israel? Na época de Terriat Hametim, Hashem criará túneis subterrâneos. Isso aqui parte um pouquinho para, né, para uma, como é que eu posso dizer, uma alegoria, né? Através desses, o corpo irá desenvolver isso sim. Portanto, Jacó instruiu Yosef: não me enterre no Egito. Gostaria de ser poupado da dor de revolver-me até a Eretz de Israel, na época do Terriat Hametim. Jacó também tinha motivos adicionais para não querer ser enterrado no Egito. Temia que, se fosse enterrado lá, seus descendentes considerariam o Egito sua pátria e terra natal. Poderiam, se não fosse uma terra sagrada. Não teria sido enterrado aqui. Queria que seus descendentes estivessem sempre conscientes do fato de que estavam no Egito apenas temporariamente. Pediu a Yosef: leve o meu corpo à gruta de Macpela, pois quero descansar junto com meus pais e levantar em boa companhia quando chegar a hora certa. Um judeu deve fazer os arranjos necessários para ser enterrado perto de Tzadikim, a fim de estar perto deles na hora da ressurreição.
Yosef jurou que assim faria. Jacó então virou-se para Ash-Riná, que pairava sobre sua cama, uma vez que Ash-Riná está presente sobre a cama de um enfermo, e curvou-se agradecendo a Hashem por seu desejo ter sido concebido. Agora vamos às bênçãos. Tá? Vamos às bênçãos. Eu vou tentar trazer, né, a bênção e o cumprimento da bênção ao mesmo tempo. Yosef recebeu uma mensagem que dizia: seu pai está gravemente doente. Esta notícia lhe foi trazida através, né, de seu filho. Eles dizem, né, seu filho. Então, antes da época de Abraão, todas as pessoas tinham aparência jovem. Isso aqui é interessante. Até falecer, Abraão pediu a Hashem que lhe conferisse sinais de idade, argumentando: se pai e filho têm a mesma aparência, como as pessoas saberão qual honra ao adentrarem junto de um recinto? Distingam um homem idoso através de sinais como cabelos brancos e rugas. Então as pessoas saberão a quem respeitar. Hashem respondeu-lhe: creio que você pediu algo bom. Por isso começarei com você. Então Abraão começou a aparecer com um idoso. E depois dele toda a humanidade apresenta sinais externos da idade. Antes de Yitzhak, ninguém jamais sentira dor. Veio então Yitzhak e pediu dor e sofrimento. Disse a Hashem: se alguém morrer sem a vivência da dor, lhe será aplicada todo o rigor no julgamento celestial. Dores neste mundo o pouparão do Guerrinom, punição no mundo vindouro. Punição no mundo vindouro é exterminação, né? Extermínio. Hashem respondeu: creio que você pediu algo bom. Começarei por você. Em seguida, Isaac ficou cego. Ou seja, não chega a ser uma dor, né? Jacó pediu por doenças, em vez de morte, argumentando para Hashem: se um homem morrer de repente, não conseguirá dar instruções de antemão aos seus filhos, nem resolverá seus assuntos. Permita que haja um tempo preparatório de doença antes da morte, e ele terá tempo para fazer todos os arranjos necessários. Hashem disse: creio que você pediu algo bom. Começarei com você. Consequentemente, Jacó tornou-se o primeiro homem a adoecer antes de falecer. Isso é Midrash, tá? Isso é Midrash. Não temos certeza que realmente isso veio acontecer depois do pedido desses homens. Isso são os sábios que ensinam, né? Antes da época do rei Xisquiarro, ninguém se recuperava de uma doença fatal. Xisquiarro rezou a Hashem: se um homem permanece saudável até a sua morte, esquecerá de fazer techuvá. Mas se alguém ficar gravemente enfermo, fará techuvá, na esperança de recuperar-se. Hashem disse: creio que você pediu algo bom. Começarei com você. Xisquiarro ficou gravemente doente, mas recuperou-se. Esta Midrash é surpreendente, guia para nossos dias e época. Se pudéssemos formular um desejo a Hashem, qual seria? Qual você pediria, né? Certamente expressaríamos nossos desejos de juventude eterna, saúde, felicidade e assim por diante. O Midrash nos conta que os patriarcas pediram justamente o contrário. Pediram para reparecerem velhos, para terem dor e sofrimentos. Porque reagiram de maneira diferente. A resposta é que atribuímos grande importância ao bem-estar neste mundo. Nossos patriarcas, contudo,
estavam sempre cônscios de que o objetivo da existência é o Olam Rabá, o mundo vindouro. Portanto, pediram o que quer que promovesse o bem-estar, né, aqui, o bem-estar na voa do Eterno, e rejeitaram tudo o que pudesse ser obstáculos ao bem-estar da Neshama, na alma. Ou seja, eles rejeitaram todo o bem-estar, né, da carne, contanto que o bem-estar da alma não fosse violado. E Osnat, esposa de Yosef, advertiu: receber uma bênção de um tzadik equivale a receber uma bênção de Hashem. Leve nossos filhos a Jacob para que os abençoe. Então vamos lá. Vamos às palavras, né, e os seus significados. Haelokim Asher Italhu Avotai Lefanav Avraham Vaitzhak. Que o Elohim, diante de quem apressaram-se meus pais, Abraão e Isaac, a fim de cumprir sua vontade. Haelokim Haroer Oti Meod Ad Hayon Hazé. Elohim, que me sustentou desde que nasci até hoje, como um pastor que alimenta seu rebanho. Hamalach, Hagoel, Oti Mikorha, sempre enviando-me um anjo para redimir-me em tempos de necessidade. Assim, seu anjo me redimiu das mãos de Esaú, das mãos de Lavã, e sustentou-me nos anos de fome. São as palavras que Jacob pronunciou antes das bênçãos aos seus filhos. Vaevaher, não, Yevaher et Hanearim, possa ele, o Melahim, abençoar os jovens Efraim e Manassé. As palavras de Jacob, possa ele abençoar os jovens, também se refere aos descendentes de Efraim e Manassé. Yehoshua, o Gideon, tendo ambos se encontrado com anjos. Yehoshua é Josué, né? Vaikarre, Vahem, Shemi, Veshem, Avotai. Possa eles ser chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus patriarcas, Abraão e Isaac, a nação judaica, e às vezes chamadas de Efraim e Yosef, no livro de Iminiarro e Amós. É bom lembrar isso. Veigdu, Larov, Bekerev, Haaretz, possam eles frutificar como peixes. Como os peixes são prolíficos e não são afetados pelo mal-olhado, pois estão cobertos pelas águas, assim os descendentes de Yosef se multiplicarão e não serão prejudicados pelo mal-olhado. A bênção de Efraim e Manassé serviriam de modelo a todos os pais judeus, os abençoarem seus filhos. Possa Hashem torná-los como Efraim e Manassé,
pode-se perguntar por que Efraim e Manassés deveriam ser escolhidos como exemplos nas bênçãos patriarcais, em vez de Abraão, Isaac e Jacó. A resposta é que Efraim e Manassés foram os primeiros judeus nascidos e educados no exílio, e que permaneceram leais à Torá, a despeito do ambiente egípcio, por isso foram escolhidos para nos servirem como modelos. Yosef percebeu que seu pai, isso aí a gente já leu, né? Quando ele troca as mãos, aí ele sabe, por acaso você não sabe o que eu posso dizer, né? Eu já descobri tanta coisa, né? Quanto mais uma besteira dessa, né? E aí, né, vamos lá. Né? Não é assim, meu pai, replicou Yosef. Este é o primogênito, coloque a mão direita sobre a cabeça. Todavia, Jacó recusou, dizendo, minha mão direita pertence à cabeça de Efraim. Sei disso através da Ruach HaKadosh. É verdade que Manassés é grande, porque o juiz Gidom descerá dele. Seus irmãos caçula, contudo, produzirá um descendente que superará o do mais velho. Yehoshua, né, Josué? Cuja fama se difundirá pelo mundo inteiro quando fizer o sol parar no céu. Yosef acha que não estou consciente de um fato tão óbvio para você. O Ruach HaKadosh me revela coisas que você nunca me disse. Sei que foi vendido, sei dos motivos que Reuven quando pecou, sei dos pensamentos de Judá quando aproximou-se de Tamar. E você pensou que não sabia qual de seus filhos era o mais velho. Porque Efraim merecia superar Manassés, o verdadeiro primogênito. Efraim era recatado, modesto e discreto, uma vez que Rachem ama os humildes, concedeu o direito de primogenitura a Efraim. Após abençoar os filhos, Yosef e Jacó anunciou-lhe, estou prestes a morrer, mas Rachem estará com você, e lhe enviará seu Redentor para libertar do exílio egípcio. Revelarei a você sinais através dos quais poderá identificar o verdadeiro Redentor. Ele pronunciar a expressão Pacode e Cod. Antes de Yosef falecer, transmitiu a mensagem de Yaakov a Sere Bat-Yesher, que sobrevivera a todos os outros membros de sua geração. Ela ainda estava viva na época em que Moshe chegou ao Burjito. Revelou a Bene Israel, e se ele pronunciasse as palavras Pacod e Fkod, é o verdadeiro mensageiro de Hashem. Por isso, assim que o povo ouviu estas palavras da boca de Moshe, acreditou nele e em sua missão. Jacó prometeu a Yosef, como recompensa por você ter tido o trabalho de levar-me a Eretz Israel para enterrar-me, eis que te concedo a cidade de Shechem como teu local de sepultura, além da porção da terra que receberá com teus irmãos. Tomei Shechem das mãos dos amonitas, na época em que levantei-me com arco e flecha para ajudar Shimon e Levi, após terem aniquilado Shechem, quando todos os reis amonitas uniram-se para nos matar. Então, o que é Pacod e Fkod? Nós vamos deixar, né, esse significado para o próximo vídeo. Você está brincando, né, Gutenberg? Não estou brincando, não. É sério. Né? Já ficou muito longo. Não comecei ainda, né, nas 12 tribos, apenas terminei aí com, né, Manassés e Efraim, e agora ele vai começar com Reuven e os outros filhos de Jacó, né? Ele vai começar a abençoar. Então, no próximo vídeo, amanhã, claro, eu farei outro vídeo e trarei as bênçãos e o cumprimento dessas bênçãos que a gente pode ver nos dias de hoje. Tá? Um Shabbat Shalom para você, uma noite, né? Para quem vai assistir, né? Estou gravando à noite isso aqui, sempre, né, no começo do Shabbat. O que a gente pode dizer do calendário gregoriano, sexta-feira à noite, mas quando escurece já é Shabat, e no calendário do Eterno já é Shabat. Porque o dia para o Eterno começa quando escurece. Porque se você for lá em Bereshit, em Gênesis, ele diz assim, e foi a tarde e a manhã,
né, a noite e o dia, né, e foi a parte escura e a parte clara do dia primeiro, do dia segundo, do dia terceiro, e foi a tarde e a manhã do segundo dia, foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Ok? Então, eu vou recitar a Birkat Kohanim, né, que está lá em Números, né, e essa bênção sacerdotal, ela não é para quem recita, e sim para quem ouve. Então, você pode recitá-la também. Se quiser se voltar para Jerusalém, é um direito seu. Né? Mas eu prefiro, né, me voltar para o Eterno. Né? Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka itzah Adonai panavelecha, veiasenuecha. Shalom. Shalom a todos, Shalom Haverim, Shalom Lekulam. Amanhã pela manhã estarei gravando outro vídeo, terminando, né, a Parashá Vayikri, né, ele viveu. Até mais, até o próximo vídeo. Baruch Hashem, Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. Amém.